Hoje é dia 9 de janeiro, o RF News já está no ar e você vai conferir daqui a pouco. Nova rebelião deixa mais de 30 mortos em presídio de Roraima. Conselho Tutelar alerta para novo golpe. Falsos conselheiros estariam invadindo casas para raptar crianças no interior de São Paulo. A gente percebe algumas práticas que tentam embaraçar o nosso trabalho. Você se preocupa com a segurança da sua conexão? Acessar a internet via Wi-Fi pode colocar aparelhos em risco. É exatamente o que está por trás, né? Onde você está se conectando ou no que você está se conectando. E ainda nesta edição, às vezes você tem ideia. A importância dos exercícios para a mente. Uma pessoa tem respostas cognitivas mais rápidas. E caroços de açaí viram bancos escolares para crianças no norte do país. Esse banco é um banco especial para nós. Os detalhes ao vivo no RF News, que volta em 2 minutos. Estamos de volta e ao vivo com o RF News, 12 horas e 3 minutos. E começamos essa edição com uma nova rebelião no sistema penitenciário do Amazonas. 4 pessoas morreram e pelo menos 8 ficaram feridas no final de semana. O barulho vem de dentro da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. Os detentos atearam fogo em uma das celas. Era por volta de 1h30 da manhã de domingo, quando os bombeiros foram acionados. Logo depois, a tropa de choque e a companhia de operações especiais entraram na cadeia. Do lado de fora, dava para ouvir os tiros e as bombas. Um grupo de mulheres tentou invadir o presídio, mas foi impedido por policiais da ROCAM. A rebelião teria começado por causa da disputa pela liderança no presídio, que estava desativado desde outubro do ano passado e voltou a funcionar há uma semana para abrigar os presos que corriam perigo em outra unidade. Um detento ficou ferido e 4 morreram. A tropa de choque fez uma revista no local, o que deixou os familiares ainda mais apreensivos. Alguns jogaram pedras nos policiais, que revidaram com spray de pimenta. Perto das 5 horas da tarde, foi divulgada a lista com os cerca de 280 presos que estavam na cadeia. Quem ouvia o nome do seu parente comemorava. Tá vivo ele! Essa foi a segunda rebelião no sistema penitenciário do Amazonas só neste ano. Ao todo, mais de 60 internos já foram assassinados. E durante a noite, quando a situação parecia contornada, mais uma alteração. 3 viaturas do choque entraram na cadeia e 4 ambulâncias foram chamadas. A segurança foi reforçada. Mesmo assim, houve um novo tumulto. Sem informações, as mulheres dos detentos fecharam parte da rua e atearam fogo em papelões. A polícia precisou intervir. No fim da noite, mais 7 presos feridos. Todos foram levados em ambulâncias do SAMU e também em viaturas para um hospital da cidade. E 161 presos devem cumprir pena em casa em Roraima. A decisão da justiça aconteceu após a rebelião que deixou 33 mortos também no final de semana. Os presos que receberam o benefício já cumprem pena em regime semiaberto. A situação do sistema penitenciário do Brasil está complicada. Desde o início do ano 2017, 93 pessoas morreram. O número representa 25% do total de mortos registrados aí no ano passado, quando foram confirmadas 372 mortes. Então, nas notícias, 6 pessoas ficaram feridas durante um passeio de lancha em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Um adolescente ficou ferido gravemente. As fotos mostram muita fumaça e a movimentação na Marina da Ribeira, em Angra dos Reis, no sul fluminense, logo após a explosão. Segundo testemunhas, a lancha estava ancorada quando explodiu e as vítimas foram arremessadas. Uma delas foi lançada a uma distância de 3 metros e foi parar no deck da Marina.
As vítimas foram levadas para um hospital da região. O caso mais grave foi de um adolescente de 14 anos. Ele teve queimaduras em cerca de 70% do corpo e foi transferido de helicóptero, como mostra esta foto. O jovem foi levado consciente para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. A Polícia Civil de Angra está investigando as circunstâncias do acidente. A família mora na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e tinha ido passar o fim de semana no sul fluminense. 6 pessoas ficaram feridas, entre elas a mãe do adolescente, que teve fraturas nas pernas. Ela foi transferida para este hospital. De acordo com as informações dos parentes, até a noite de domingo, ela não foi informada sobre o estado de saúde do filho. No hospital particular na Barra da Tijuca, o estado de saúde da mãe, Naici Sar, não foi informado. O pai do adolescente teve queimaduras de 1º e 2º graus, nos braços e nas pernas. Uma criança de 11 anos teve ferimentos leves e uma jovem de 21, lesões no tórax e no ombro direito. Os 3 tiveram alta no domingo. Testemunhas estão sendo ouvidas na delegacia de Angra dos Reis. Agora uma pergunta que eu sempre faço para você aí de casa. Voltando às notícias, bandidos em fuga atropelaram 5 pessoas em São Paulo. No acidente, um assaltante morreu na troca de tiros aí com a polícia. O carro roubado só parou ao bater na entrada deste lava-rápido, mas antes atropelou 5 pessoas que passavam pela rua. Uma mulher chegou a ser prensada contra a parede e teve o pé amputado. O carro foi roubado neste cruzamento da zona norte de São Paulo. Os assaltantes mandaram o casal que estava no banco da frente descer. Os filhos de 4, 7 e 12 anos foram retirados do banco de trás. Na fuga, um PM de folga que também estava parado no semáforo reagiu e trocou tiros com os ladrões. Um deles morreu no local e o outro foi levado para o hospital. As 5 vítimas atropeladas não correm risco de morrer. Nesta outra rua, um suspeito foi baleado, só que desta vez em confronto com policiais militares que estavam em serviço. Os dados mais recentes mostram que de janeiro a setembro do ano passado, 403 pessoas foram mortas pela PM no estado de São Paulo, 188 na capital paulista, como este suspeito, que os policiais dizem que tentou roubar um comércio. A comerciante esteve na rua onde o suspeito foi baleado e teria reconhecido o ladrão. Apesar de câmeras de segurança nesta casa, a PM diz que não gravou a ação. Mas antes da chegada da perícia, um homem foi autorizado a entrar na residência. Ele disse à reportagem que trazia um aparelho do sistema de gravação. Os 2 casos vão ser investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Os em fuga também atropelaram e mataram uma criança de 11 anos em Belo Horizonte. Nós temos as imagens da criança. O menino morreu na hora. Os 2 bandidos que estavam de moto fugiram. Imagens de câmeras de segurança podem ajudar a polícia a identificar os criminosos. E a gente espera também que isso realmente aconteça, né? E no Rio de Janeiro, um idoso morreu ao tentar salvar uma criança do ataque de 3 cães da raça Pitbull. Eu tava com um pedaço de madeira tacando pedra, o cachorro não tava saindo, aquela sensação de impotência, de você querer fazer alguma coisa e não conseguir. Ari de Oliveira Mendes, de 83 anos, foi atacado por 3 cães da raça Pitbull. A violência do ataque dos cachorros ainda é vista na calçada. O caso chocou a todos que moram no bairro. Muita gente contou à nossa equipe de reportagem que esta não foi a primeira vez que os cães foram vistos na rua. Estavam muitos de bicicleta aqui e eu parei de andar de bicicleta porque eles ficavam tentando pular o muro. Aí é medo. Todo mundo tem medo. Depois do ataque, uma mulher se apresentou à polícia como dona dos cachorros. Ela prestou depoimento e foi liberada. Na delegacia, contou que os cães fugiram pelo portão no momento em que um empregado saía da casa. A investigação está sendo feita pela Divisão de Homicídios. A Polícia Civil informou que a responsável pelos animais será multada. O valor ainda não foi definido. Ela deve responder administrativamente pelo caso. Já o funcionário dela será indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Que horror. De volta ao vivo com o RF News para todo o Brasil, 12 horas e 27 minutos. Fique ligadinho aqui na tela da Rede Família comigo até 1h da tarde. E uma motorista perdeu o controle do carro e invadiu uma loja de conveniência num posto de combustíveis em Porto Alegre. Olha aí. Olha como o estabelecimento ficou destruído.
O carro foi parar no fundo da loja. A motorista não apresentava sinais de embriaguez. Ela pode ter se confundido com o câmbio automático do veículo. Apesar de todos os estragos, ninguém ficou ferido. Bom, você quer sugerir uma pauta para a produção do RF News? Enviar uma reclamação, um flagra interessante que fez aí pelas suas da sua cidade? Anota agora o nosso WhatsApp, 1997-414-8550. Vou repetir, 1997-414-8550. Você pode também mandar a sua foto enquanto assiste o jornal. Manda o seu nome e a sua cidade. Na sexta-feira tem o quadro Você Aqui no RF News. Estou esperando, claro, a sua participação. Em Limeira, o conselheiro tutelar alerta para um golpe. Falsos conselheiros estariam invadindo casas para raptar crianças. O Antônio Carlos foi a vítima mais recente. Ele já estava sendo atendido por uma conselheira tutelar quando recebeu a visita do golpista. Foi perguntar coisas que não era para perguntar, sabe? Que não tinha nada a ver com o conselho que eles estão procurando, sabe? Meu filho que falou, foi lá e perguntou sobre a aula dele, sabe? Que se ele estuda. Aí meu filho falou, não, eu nunca faltei da aula. Teve outro rapaz que estava lá, que é o dono da casa. Então eu acho que é por isso que ele não se aproximou mais, porque se tivesse sozinho, eu acho que é perigoso ter até acontecido alguma coisa. Por sorte, nada de grave aconteceu. Mas Antônio Carlos ainda está com receio. Depois que eu fiquei sabendo disso aí, eu vim aqui por causa disso aí, porque eu até achei estranho isso aí. Eu falei assim, eu falei uma coisa, foi lá em outra ocasião perguntar outras coisas, né? Eu fiquei com medo. Este caso do Antônio Carlos não é isolado, infelizmente. Desde o final do ano passado, o Conselho Tutelar de Limeira tem recebido diversas denúncias com informações de que há falsos conselheiros atuando na cidade. Por isso é importante ficar atento, porque normalmente esses falsos conselheiros não usam este carro aqui, que é o carro oficial do Conselho, muito menos o crachá. É importante que a população observe, nós conselheiros trabalhamos com crachá, nosso crachá tem prazo de validade, tem nosso RG, enfim, está documentado, né, para oferecer uma segurança para quem a gente está ali atendendo. Nós vamos atender sempre com os carros oficiais, né, o nosso carro é uma Palio Weekend, escrito Conselho Tutelar, tem um Gol escrito Conselho Tutelar em letras menores, ou caso esses estejam quebrados, nós usamos os carros do Ceprosom, que sempre tem numeração, e escrito Ceprosom. Sempre os nossos documentos vão estar com identificação para que a população saiba quem é de fato que está notificando ou que está enviando uma orientação, enfim. Em um dos casos, o golpista chegou a ameaçar a família. Essa situação tem deixado o Conselho Tutelar bastante apreensivo. A gente percebe algumas práticas que tentam embaraçar o nosso trabalho, né? Porque qualquer situação, o Conselho é feito um acompanhamento, um processo, né? A gente age por etapas, previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, o nosso trabalho não é feito dessa maneira. Até o momento, o órgão tem registro de que os golpistas atuaram em 6 bairros diferentes. A conselheira não descarta a possibilidade de se tratar de uma quadrilha de sequestradores atuando em Limeira. Difícil afirmar, mas nenhuma possibilidade nesse momento está descartada. Tomar cuidado, ficar em alerta e os pais e a polícia estão investigando o caso. Dadas na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. As vítimas foram surpreendidas durante uma trilha. Os cerca de 20 turistas foram abordados por 3 homens armados numa das trilhas da Floresta da Tijuca, o parque nacional mais visitado do país. Uma das vítimas foi encaminhada para um hospital particular, depois de ser ferida pelos criminosos. Policiais realizaram buscas na região à procura de suspeitos, mas ninguém foi preso até agora. As outras vítimas foram levadas à delegacia para prestar depoimento. O arrastão ocorreu um mês depois que um turista italiano foi morto ao voltar de um passeio pela floresta. Roberto Bardella e o primo Rino Polato tinham acabado de visitar o Cristo Redentor. No retorno de moto, entraram por engano na comunidade do Morro dos Prazeres, no bairro de Santa Teresa. Um deles foi baleado e morreu. Traumatizado por ter presenciado a morte do primo, Rino contou à polícia que após a visita ao Cristo Redentor, pretendiam conhecer as praias da Zona Sul Carioca. E para isso, se basearam no caminho indicado por um aplicativo de trânsito. E neste final de semana, as praias do Rio de Janeiro foram alvos de diversos arrastões. Nessa imagem que você está vendo agora,
dá para ver a correria. Guardas e policiais vão em busca dos criminosos. No total, 32 pessoas que provocaram arrações nas praias da Zona Sul foram levadas à delegacia. E na semana passada mesmo, nós mostramos aqui no RF News a falta de segurança na orla das praias do Rio de Janeiro. E daí os bandidos, claro, aproveitam para agir, né? Bom, e nessa temporada de calorão, além das altas temperaturas, o que sobe é o preço dos produtos vendidos na praia. Mas os banhistas criam soluções inusitadas, olha só. Dia de sol, praias lotadas. Mas no verão carioca não é só a água do mar que está salgada. Os preços subiram e muito. Um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas apontou que os produtos e serviços consumidos na praia estão cerca de 9% mais caros em relação ao ano passado. Com os preços mais caros, a saída para os banhistas é trazer os produtos de casa. Esta família também aproveitou para economizar. São 7 pessoas, entre elas um adolescente e uma criança. Haja dinheiro. Está tudo mais caro. As cadeiras estão mais caras, guarda-sol, cerveja está mais cara. E vamos então ver o que vocês trouxeram? Olha só, o que tem aqui no seu cooler? Fala pra gente. Vamos lembrar que já é quase final da tarde, a gente está aqui desde de manhã, né? Então, consumiram muito. Cheio. Então a gente trouxe refrigerantes, tá? A gente trouxe mais refrigerantes, frutas, suco, aqui tem um bolo de queijo que minha mãe faz com uma delícia, isso não tem aqui, não tem como comprar aqui, então a gente adora. Mas o que não pode faltar é a disposição para aproveitar o passeio preferido dos turistas e cariocas. Tem que dar um jeitinho brasileiro e economizar, né? Bom, o que também vai bem com o calor é um bom sorvete. Muita gente acaba fazendo o produto em casa. Mas se você não domina a técnica, saiba que tem até escola para ensinar a fazer o doce. Célia é viciada em sorvete desde a infância. Come de sobremesa diariamente até no inverno. Mas dá para comer todos os dias? Essa receita dá. É que só vai banana congelada, um pouquinho de mel e cacau em pó. A filha, nutricionista, fez a mãe entrar na linha. Minha filha me ensinou uma receita nova que não engorda, que faz bem para a saúde. Então, consigo tomar todo dia. Sorvete para mim é uma coisa assim, refrescante. Não importa frio, calor. Para mim, sorvete é tudo. E tem quem lucra com essa paixão. Gelinho, din-din, sacolé, suquinho, são vários os nomes, mas o sabor é o mesmo, de infância. Se tiver muito calor, aí você consegue vender o quê de geladinho? Uns 20 por dia. Tudo vale, porque assim, tudo que entra para complementar sua renda, vale a pena. Ricardo tem uma gelateria há 3 anos. Descobriu que existia formação para sorveteiros, se reciclou e agora fatura bem mais. Você usava para fazer morango, por exemplo. Eu usava uma pastinha pronta de morango, né? Agora não, agora eu uso morango fruta, 100%, né? Natural da feira, enfim. Acaba sendo mais saudável. Muito mais saudável, né? Muito mais natural, mais saudável, mais bonito também. Eu acho que a cor fica mais natural, né? E o público percebe isso, né? Claramente, assim. Dos métodos mais simples até os sabores mais sofisticados. Aqui se aprende um pouco de tudo. As técnicas são importadas da Itália, França, Estados Unidos e adaptadas para o clima e para o gosto do brasileiro. Dessa escola já saíram 800 chefes sorveteiros. A gente ensina os alunos a criarem as suas próprias fórmulas, receitas, descobrirem o potencial dos ingredientes, os produtos que vão usar e não simplesmente comprarem produtos pré-prontos, pós artificiais ou pastas artificiais, misturarem e dizerem que são sorveteiros. Aqui não tem isso. Estou fazendo o curso porque gosto muito de sorvete, queria aprender a fazer para fazer em casa. O resultado de tanta criatividade na produção é esse. Quem consegue resistir? E vai muito bem no verão, né? Bom, quem é ligado no mundo virtual sempre busca uma rede de internet disponível pelas ruas. Mas atenção, porque você corre o risco de se conectar numa rede não protegida e ser alvo dos criminosos virtuais. Em plena correria do centro de São Paulo, pausa para mexer no celular e tem que ser neste ponto aqui.
Ah, pelo Wi-Fi, né? Que é livre, né? Wi-Fi grátis. Eu prefiro Wi-Fi porque aí no Wi-Fi eu não gasto meu 3G, entendeu? Aí eu prefiro vir no Wi-Fi mesmo. É assim que Ingrid aproveita para colocar em dia as redes sociais e também baixar músicas. Como eu uso um aplicativo de música, aí é bem mais rápido baixar, né? Wi-Fi livre nos espaços públicos e também nos privados. Hoje em dia, todo lugar tem essa placa aí. Quem é que nunca chegou a um restaurante ou a uma loja e foi direto perguntar a senha do Wi-Fi? Ou então ficou por aí caçando uma internet de graça? Uma facilidade tanto, mas que também pode ser uma armadilha. Uma empresa de segurança analisou 31 milhões de pontos de acesso de internet sem fio no mundo e revelou dados preocupantes. 25% das redes não ofereciam qualquer tipo de proteção ao usuário. E o problema por trás é exatamente o que está por trás, né? Onde você está se conectando ou no que você está se conectando. Se você está se conectando realmente em algum lugar seguro, controlado por alguém, ou tem alguém com alguma atitude maliciosa por trás disso. Porque se tiver, essa pessoa pode conseguir acessar, por exemplo, senhas de banco, dados do cartão de crédito, documentos, e-mails, entrar nas suas redes sociais. Alguém mal intencionado pode até criar uma rede de internet com o mesmo nome do estabelecimento onde você se encontra, ou um nome bem parecido. Nem precisa ser técnico para criar uma rede. Aí você, sem saber, entra na errada e entrega de bandeja seus dados. Por isso, regra número 1. Antes de usar qualquer rede por aí, desconfie das que te pedem senha. Não conecte a redes desconhecidas só porque apresentam o melhor sinal e certifique com o estabelecimento qual é o nome certo da conexão do local. Mas alguns cuidados básicos valem não só para a internet, como para outros dispositivos. Manter as senhas do dispositivo sempre atualizada, ter algum tipo de proteção, seja no celular, seja no computador. Você não vai, por exemplo, acessar o seu banco através desse tipo de rede. Eu acho que o risco é muito maior. A vida hoje está cada vez mais digital. Então, a gente tem que pensar um pouco na segurança dos nossos dados, nosso dia a dia. E veja a seguir exercícios para a mente. Você sabia que o principal órgão do corpo humano também precisa ser exercitado? Daqui a pouco, 12h46. De volta para todo o Brasil com o RF News, 12h50. Você curte o programa? Nós estamos no Facebook, aproveita e entra lá, facebook.com/RF News Rede Família. Vai aparecer na nossa página no Facebook, exatamente como está aqui, com aquela foto, basta clicar em curtir. Hoje, todo dia tem conteúdo exclusivo para você. Você pode comentar, compartilhar, curtir e enviar também a sua foto enquanto assiste aqui o RF News. Mudando de assunto, bebida alcoólica e direção, você já sabe que não combinam, né? Mas o que muitos motoristas têm dúvidas é sobre a dose permitida para não ser pego pelo teste do bafômetro. No Brasil, a lei é rigorosa e uma nova pesquisa mostra que a ressaca também é capaz de prejudicar a atenção de quem vai dirigir. É aquela velha dúvida do motorista. Uma dose de álcool aparece no teste do bafômetro. Se você for um jantar e você vai ficar 2 horas, e nessas 2 horas tomar uma dose de álcool, ao final da refeição você poderia dirigir do ponto de vista da lei brasileira, né? Porque a quantidade de que o organismo se livra, o metabolismo do álcool, aquilo que a gente chama, né, ele é fixa, é uma dose por hora. E não se engane, até a ressaca é um perigo. É que depois que o álcool é metabolizado pelo fígado, ainda resta no sangue uma substância chamada aldeído, que não aparece no teste do bafômetro, mas muda o comportamento da pessoa. Dependendo da qualidade do álcool que você ingere, você vai gerar mais ou menos aldeídos. Então você tem uma tendência a ter aquela dor de cabeça, aquele mal-estar. A tese foi comprovada por cientistas do Reino Unido
Unido e da Holanda. Eles descobriram que dirigir durante a ressaca equivale a guiar logo após ter bebido 2 latas de cerveja. Para simular os efeitos da ressaca, uma montadora de veículos desenvolveu um equipamento especial. O colete pesa 17 quilos. O traje completo ainda inclui pesos no pulso e no tornozelo, boné, óculos e fones de ouvido. Juntos simulam os sintomas como fadiga, tontura, reflexo lento, dor de cabeça e dificuldade de concentração. Dentro do carro, sintomas que podem colocar a vida em risco. Só no ano passado, segundo a PRF, foram mais de 6.000 acidentes causados por motoristas embriagados. Mais de 400 pessoas morreram. A mesma montadora fez um outro vídeo. Neste, a motorista coloca pesos no corpo para simular os efeitos da embriaguez. Veja que ela não consegue pegar as bolinhas. Ao volante, os cones são facilmente derrubados. Desde o ano passado, os novos condutores são obrigados a fazer 5 horas de aulas em um simulador que reúne o maior número possível de situações para o motorista. Entre elas, o efeito do álcool na direção. Tudo para sair dali e chegar no trânsito mais preparado e conscientizado dos perigos dessa combinação. Exercitar faz bem para o corpo e também para a mente. Este é o resultado de uma pesquisa que mostra que muitos esportes aeróbicos são capazes de melhorar o metabolismo cerebral e até prevenir aí doenças. Camiseta molhada e sorriso no rosto. Que esporte faz bem para o corpo? E para quebrar a rotina, isso ninguém questiona. Durmo bem, né? Você dorme bem, portanto acordo bem, aí trabalho melhora. A prática esportiva ainda é capaz de surpreender os pesquisadores pelas consequências positivas ao corpo humano. Algumas atividades específicas são capazes até de dar mais velocidade ao cérebro. Esse é o resultado de um estudo recente que aponta a corrida como o esporte capaz de desenvolver o cérebro. Então a pessoa tem respostas cognitivas mais rápidas, o pensamento fica mais rápido, a tomada de decisão e a ação. Os efeitos aparecem em áreas do cérebro relacionadas à memória de trabalho, atenção e processamento de informações. Outros esportes aeróbicos, aqueles que geram aumento de batimento cardíaco, também têm efeito semelhante. O Marcelos, mesmo dedicado aos treinos, já percebeu algo diferente durante as corridas. Quando você está correndo, muitas vezes você acaba viajando um pouco, assim, você acaba pensando mais, às vezes você tem ideias durante a corrida. Às vezes isso é uma coisa interessante. Estudos feitos pelo neurologista Fábio Porto já identificaram que até mesmo caminhadas podem surtir efeitos positivos ao cérebro. O nosso estudo mostrou que caminhada 2 vezes por semana, de 30 a 50 minutos, consegue melhorar o metabolismo cerebral em regiões que são tipicamente afetadas na doença de Alzheimer. Então, mesmo caminhando pouco, a frequência sendo baixa, se tem um benefício cognitivo. E olha que notícia interessante. O caroço do açaí, que muitas vezes vai para o lixo, pode se transformar em bancos escolares. Essa ideia vem lá de Belém do Pará. Ele é tomado puro na tigela, com farinha e com ou sem açúcar. Já virou sabor de sorvete, de milkshake e até energético. Em algumas cidades do Brasil, pode levar granola e pedaços de fruta. O açaí é mesmo versátil e os benefícios não se restringem à alimentação. Dá para imaginar de que material é feito este banco? Olhando, parece um banco normal, um banco sem nenhuma alteração. Mas esse banco é um banco especial para nós. Ele é feito do caroço do açaí. Para o banco ficar pronto, as sementes coletadas são lavadas e secas no sol por 1 mês. Depois, tudo é triturado e passa por uma prensa até formar esta placa, que é a base do banco. Ainda no começo, a ideia do projeto é ir além e produzir assentos de bancos escolares e de praças. E se engana quem pensa que o banco é frágil. O caroço é muito resistente e ainda é encapado com uma resina de petróleo. Segundo os pesquisadores, aguenta mais de 100 quilos. Só em Belém existem cerca de 7.000 pequenas lojas que batem o açaí. Seu Francisco trabalha há 60 anos com o fruto. E olha a quantidade de caroço que vai para o lixo só no comércio dele. Eu acho uma boa ideia. Aproveita.
E o RF News fica por aqui. Até amanhã.